Muito bem, você que tomou uma água aí, tomou um café, deu uma acordada, né? Vamos continuar? Vamos para a tela. Finalizamos o bloco anterior falando que iríamos dizer por que INSS é chamado de Instituto Nacional do Seguro Social e não Instituto Nacional da Seguridade Social. Em 1988, nós temos Constituição nova no país. E pela primeira vez surge o termo seguridade, surge o termo seguridade social no nosso país. Tá? Então, em 88 surge o termo seguridade e vamos lembrar, bom, o SUS também, né? Vai surgir aqui, tem tanta coisa nova, essa Constituição trouxe para o país, mas surge o termo seguridade. E lá no artigo 194 da Constituição Federal, ele define seguridade como sendo as políticas de iniciativa do poder público e da sociedade, especificamente em três áreas: saúde, assistência social e previdência social, que eu digo que é a tecla SAP. Né? Então, antigamente, antes de 88, falava-se em saúde, falava-se em assistência, falava-se em previdência, mas em políticas separadas, tá? E não em uma ação integrada. Pela primeira vez, fala-se em um mesmo sistema envolvendo saúde, assistência social e previdência social. Claro que com suas peculiaridades, com suas legislações específicas, mas o termo aí surge na Constituição de 88, dizendo que a gestão será quadripartite, e a forma de financiamento, lá no artigo 135, será tripartite. A gente não vai aprofundar isso agora, que daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso, mas essa gestão quadripartite, formada pelo poder público, por empregadores, por empregados e por aposentados. E o financiamento, nessa gestão tripartite, formada pelo poder público, por empregadores e por empregados, visto que no Brasil os aposentados eles não contribuem com a Seguridade Social. Aí, indo um pouco mais para frente, em 1990, a gente já antecipou isso aqui, em 1990, você tem o surgimento do do INSS, que a gente já falou, que é a fusão do IAPAS com o INPS. E aí surge o chamado Instituto Nacional do Seguro Social, que vai ser responsável aí nesse primeiro momento, pelas contribuições, pelas concessões, pela manutenção dos benefícios, pela gestão e pelo próprio custeio da Seguridade Social no Brasil. E aí, em 1991, nós temos a implementação de duas leis que talvez sejam das mais importantes ou as mais importantes para o nosso estudo, que é o do plano de custeio e do plano de benefícios da Seguridade Social. O plano de custeio, 8.212 de 91. O plano de benefício, 8.213 de 1991. Tá? E as suas modificações. Vamos lembrar que essa legislação tem que estar baixada aí da internet no site do planalto.gov.br a mais atualizada possível, porque ela teve bastante modificações aí nos últimos tempos. Próxima data importante para a gente analisar, 1998. Por quê? Porque em 1998 nós tivemos a emenda constitucional, não somente a 20, mas, no nosso caso aqui, principalmente a emenda constitucional número 20 de 98, que ela traz aqui duas alterações interessantes para nós. Primeiro, a alteração da idade mínima do facultativo, que passa de 14 para 16 anos. Então, quero contribuir com o facultativo, idade mínima hoje, 16 anos. E também a emenda 20, ela diz que a partir dessa data, no Brasil, a aposentadoria ocorrerá por tempo de contribuição. Portanto, a aposentadoria por tempo de serviço, ela deixa de
figurar como um preceito constitucional. A gente, quando for estudar a aposentadoria, a gente vai ver que, na verdade, no fundo, ainda existe a possibilidade de aposentadoria por tempo de serviço no Brasil. Mas aí vai ter que fazer uma combinação aí com o tempo de contribuição, e isso a gente vai estudar bem direitinho lá na matéria aposentadoria. 1999, portanto, 8 anos depois da criação das duas leis, do plano de custeio e do plano de benefício, nós temos a regulamentação do PCPB, da Lei 8.212 e da Lei 8.213, que é exatamente o Decreto 3048 de 99. Demorou um pouquinho, né? Demorou bastante para ser regulamentada. Toda vez que se fala, né, em regra previdenciária, em regra tributária, por exemplo, é sempre muita discussão, é sempre muito interesse envolvido e às vezes o tempo fica longo para chegar a uma conclusão, para atender os interesses diversos. Aí vamos mais para frente ainda, no ano de 2005, cria-se no nosso país a Secretaria da Receita Previdenciária. Secretaria da Receita Previdenciária. O próprio nome já diz. Ela é responsável por arrecadação, era responsável por arrecadação e fiscalização das contribuições. De quem era essa atribuição? Era do INPS. Era do INPS. E aí retira do INPS essa obrigação e passa para a Secretaria da Receita Previdenciária. E surge aí a figura do auditor do INSS. Auditor do INSS. Carlos, eu não me lembro de conhecer nenhum auditor do INSS. Você vai entender por quê. E essa Secretaria da Receita Previdenciária, ela era vinculada ao Ministério da Previdência Social. Só que a secretaria, ela teve vida curta. Em 2007, é editada a Lei 11.457 e que cria a chamada super-receita. Por que super-receita? Porque essa lei, essa criação da super-receita, ou melhor ainda, esse estabelecimento de uma super-receita, não criação, mas estabelecimento de super-receita, ela ocorre por quê? Porque a Receita Federal do Brasil, ela passa a concentrar, ela concentra todas as contribuições sociais na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, antes, quem fiscalizava e arrecadava contribuições que se transformariam em benefício previdenciário era a Secretaria da Receita Previdenciária. A partir de 2007, é a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, portanto, a própria Receita Federal, a responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais que se transformarão em pensão, em aposentadorias e etc. E a partir daqui de 2007, o auditor da Receita Federal é quem vai controlar, é quem é responsável pelo controle da arrecadação. Então, quem era auditor do INSS passou a ser auditor da Receita Federal, portanto, saiu literalmente no lucro. Vamos para frente. 2008. O segurado especial, que a gente vai estudá-lo bastante mais à frente, o segurado especial, ele ganha mais amplitude. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha no campo, em regime de economia familiar, ele passa a ganhar mais amplitude, ele passa a ter alguns direitos a mais. Eu vou colocar aqui como exemplo
Aquela pessoa que trabalha no campo, aquela pessoa que trabalha em regime de economia familiar, portanto, o segurado especial, pode atuar como vereador. Pode atuar como vereador e manter a condição de segurado especial e manter a condição daquele segurado que atua como segurado especial, aquele que existe dentro da regra previdenciária com algumas vantagens que o segurado obrigatório não tem, como, por exemplo, não precisar arrecadar todos os meses, né, não precisar contribuir todos os meses. A gente vai ter aí depois oportunidade de estudá-lo mais a fundo. E em 2014 e 2015, nós tivemos várias reformas previdenciárias. Como, por exemplo, as alterações na pensão por morte, a questão também das alterações aí no fator previdenciário, a regra do 85-95, depois vai virar 95-100, não é? Então, nós tivemos muitas alterações aí no ano de 2014, 2015 e que a gente vai estudá-las, melhor dizendo, paulatinamente até o final do nosso curso. Vamos para frente? Vamos para frente. Só que antes de ir para frente, eu quero fazer uma passagem rápida aqui com você para a gente recordar essa evolução histórica que a gente havia falado. Começando aqui, a parte mais importante para nós, começando aqui de 1977, a criação do SIMPAS, surgimento do DataPrev, o INAMPS, a FUNABEM, o IAPAS, a SEMI, o NPS, a LBA, que desaparecem INAMPS, FUNABEM, IAPAS, SEMI e NPS e também a LBA, e só resta a DataPrev e a fusão do IAPAS com o NPS deu origem ao INSS, em 1990, que é chamado Instituto Nacional do Seguro Social, porque o próprio nome já diz, eu estou fazendo um seguro, eu contribuo como se fosse um seguro de automóvel, e se eu tiver numa situação de idade avançada, uma situação de gravidez, uma situação de doença, o Estado vai me segurar, ele vai me pagar um benefício, assim como acontece no caso aí de um seguro de casa, um seguro de automóvel, um seguro de vida. Em 88, surge o termo Seguridade Social, a junção das políticas de saúde, assistência social e previdência social, em uma ação integrada de iniciativa do poder público e de particulares, com gestão quadripartite. Ela é gerida pelo Estado, pelo poder público, pelos empregadores, empregados e aposentados, sobretudo nos conselhos aí, né, Nacional de Previdência Social, por exemplo, na gestão quadripartite, e o financiamento é tripartite, poder público, empregadores e empregados. Em 1990 surge o INSS, em 91 surge as leis do plano de custeio e do plano de benefício, 8.212, 8.213. Em 98, a emenda 20 altera a idade do facultativo de 14 para 16 anos e determina que no Brasil a aposentadoria ocorra por tempo de contribuição e não mais por tempo de serviço. Em 99, o regulamento, surgem as normas específicas de custeio e benefício da Previdência, no Decreto 3048 de 99. Em 2005, cria-se a Secretaria da Receita Previdenciária, que passa a ser responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais, feito aí especialmente pelos auditores do INSS, e era uma secretaria vinculada ao Ministério da Previdência Social. Em 2007, Lei 11.457, cria-se a Superreceita, que nasce exatamente da concentração de todas as contribuições sociais na Receita Federal do Brasil. E o auditor da Receita Federal passa a ser responsável pelo controle da arrecadação. Em 2008, o segurado especial ganha mais amplitude, por exemplo, ele passa a poder atuar como vereador. Repito, segurado especial é, por exemplo, a pessoa que trabalha no campo em regime de economia familiar, família ajuda na produção. E 2014, 2015, nós tivemos aí um sem número de reformas previdenciárias. Lei Eloy Chaves, vamos dar uma destacada nela agora. Marco inicial da Previdência Social brasileira, institui as CAPES, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, por empresa de estrada de ferro, mudei de empresa, perdi meus direitos.
Aí depois surgem os institutos, por categoria profissional em âmbito nacional. Aí, só para a gente ter aqui a informação, só para constar, ninguém vai decorar isso aqui, primeiro lá, o Instituto Previdenciário de Funcionários Públicos Civis da União, depois Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, dos Comerciários, dos Bancários, dos Industriários, dos empregadores, das empresas de transporte de carga, das empresas aí de estiva, quer dizer, empresa de portuária. Então, um sem número de institutos que, detalhe, cada um deles concentrando a arrecadação, concentrando fiscalização, concentrando pagamento de benefícios. Complicado você administrar isso, né? Quer dizer, você ter isso tão fragmentado, tão particularizado. Primeira Lei Orgânica da Previdência Social estabelece, por exemplo, quem é segurado especial, quem é facultativo, quem é o aposentado, né? Quais são as categorias de aposentados. Está tudo lá na Primeira Lei Orgânica da Previdência Social, que traz uma uniformização das regras, unificou a legislação referente aos institutos de aposentadoria e pensões. Enquanto que antes você tinha vários institutos, cada um com suas regras específicas, a Lei Orgânica da Previdência Social pega esses institutos todos aqui que a gente citou anteriormente, e cria uma regra para todos eles na Lei Orgânica da Previdência Social, lá de 1960. Mais à frente, em 66, surge o NPS, que a legislação já estava unificada. Agora houve a unificação da gestão. Reuniu 6 institutos de aposentadoria, que a gente citou anteriormente, no chamado Instituto Nacional de Previdência Social. Então agora já não se cria regra específica por instituto, mas sim todos os institutos passam a seguir a mesma regra. Depois surge o Simples, que a gente já falou dele há pouco, né? Só estamos aqui recordando. Uma entidade para cada função. Percursor da Seguridade Social, que são as políticas de previdência, assistência e saúde. E os órgãos componentes do SIMPAS. O DataPrev, responsável pelo processamento de dados. O INPS, pelo pagamento de benefícios. A FUNABEM, amparo ao menor infrator. O IAPAS, que administrava, arrecadava e fiscalizava as contribuições. O SEMI, fabricação e distribuição de fármacos, quer dizer, de medicamentos. O INAMPS, assistência médica, amparo à saúde. LBA, o amparo ao menor e ao idoso carentes. E aí, lembrando o que eu falei para vocês, o INPS não existe mais, nem a FUNABEM, nem o IAPAS, nem o SEMI, nem o INAMPS, nem a LBA, e o INSS surge da junção, do INPS com o IAPAS. Carlos, eu tenho que memorizar isso? Tenho, porque você vai ver que aparecem questões assim. Em 1990 foi criado o INSS, 27 de junho, o Instituto Nacional do Seguro Social, mediante fusão do IAPAS com o INPS, Decreto 99.350. E a Lei 8.029 extinguiu o Ministério da Previdência e Assistência Social e restabeleceu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que depois deixou de existir novamente, houve uma divisão, voltou a ter o Ministério do Trabalho separado do Ministério da Previdência da Assistência Social, e agora, esse ano 2015, finalzinho do ano 2015, volta a haver a junção do Ministério do Trabalho com o da Previdência Social. É o Brasil do vai e vem. E aí, finalizando essa nossa evolução histórica, antes da gente fazer uns exercícios relativos a esse tema, e a princípios também, que a gente vai fazer daqui a pouco, nós vamos falar agora do surgimento aí das leis 8.212 e 8.213, que, recordando, nós estamos falando aqui de PCPB, plano de custeio, 8.212, plano de benefício, 8.213, que tiveram uma adequação aí ao chamado conceito de seguridade social. E ela faz parte, elas fazem parte de um conceito, de um contexto histórico muito maior. Surge a Lei 8.212, depois a extinção do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
Quer dizer, a Previdência, quando cria a Lei 8.212 e 8.213, a Previdência ganha um foco, ganha um holofote muito grande. E por isso mesmo, à época, eles separaram o Ministério do Trabalho do Ministério da Previdência Social. Em 93, a Lei 8.742, de 93, editada em 7 de dezembro, que foi a Lei Orgânica da Assistência Social. Percebam que a gente já tinha, desde 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social. Agora, assim como nós temos a Lei Orgânica da Saúde também, agora nós temos aqui em 93 a criação da Lei Orgânica da Assistência Social, as regras específicas de assistência social dos desamparados no nosso país. Em 95, a transformação do Ministério da Previdência Social em Ministério da Previdência e Assistência Social. Observa o reflexo das coisas. Surge a Lei Orgânica em 93, a Assistência Social, e ela passa a ter uma importância tão grande, tão maior no nosso país, a Assistência Social, que o Ministério ganha aí a alcunha também de Ministério da Previdência e Assistência Social. Alteração na concessão de alguns benefícios, a Lei 9032, aí nós vamos falar de benefícios especificamente relacionados com assistência social. Aí alguém fala assim, por exemplo, eu pergunto, você conhece alguém que já aposentou sem nunca ter contribuído? Nunca contribuiu nem um centavo e aposentou. Aí você pode pensar e falar assim, eu me lembro de alguém, tá? Aí eu digo para você o seguinte, você não está errado não, realmente você deve conhecer alguém que recebe algo parecido com uma aposentadoria e que sem nunca ter contribuído. Porém, isso não é aposentadoria não, isso é um benefício de prestação continuada pago pela assistência social para alguém que esteja desamparado, alguém que esteja numa situação de idade avançada ou de doença. Por quê? Porque a aposentadoria é para quem contribuiu. Então essa pessoa ela está amparada pela assistência social e não especificamente pela previdência social. Feito essa pequena lembrança, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, eu quero voltar para a tela. E aí, finalizando, em 88, na reforma constitucional, nós tivemos um foco maior no RGPS, em especial na emenda 20, como a gente já falou agora há pouco, que traz inovações importantes, como, por exemplo, a idade do facultativo, que passa a ser de 16 anos, e a aposentadoria no Brasil, que passa a ser por tempo de contribuição e não mais por tempo de serviço. Em 2004, o decreto 52/57, a arrecadação e fiscalização passam a compor a Secretaria da Receita Previdenciária, o INSS passa a ter nova finalidade, a finalidade também de arrecadar e também de fiscalizar as arrecadações e também, obviamente, pagar os benefícios. E em 2007, como a gente já citou anteriormente, nós estamos revisando, a Lei 11.457 institui a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que passa a planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais que vão se transformar em pagamento de benefícios. Futuramente, aí ele fala conforme é disposto na Lei 8.212 e etc. Muito bem. Aqui a gente dá uma parada, uma finalizada nessa parte de evolução histórica, de contexto histórico. Tem muita informação aí para você dar uma voltada, dar uma revisadinha, né, para grudar na cabeça. A gente vai fazer exercício daqui a pouco, tá? Dá uma revisada no que der, dá uma frisada aí, grifa as palavras-chave, né, para você memorizar com mais facilidade. Observa que até o final do nosso curso a gente vai fazer muito isso. A gente vai ver uma informação, voltar nela, daqui a pouco essa informação volta de novo. Vamos fazer exercício porque é pela repetição que a gente consegue memorizar melhor, né? Memorizar mais aí a disciplina e depois na hora da prova não ter surpresa, não ter susto, falar eu já ouvi falar nisso. Não, eu já ouvi falar muitas vezes nisso, tá bom? Bom café para você, te aguardo, um abraço.